Imagine uma adolescente linda, privada da liberdade, presa em uma torre construída por seu pai e sem conhecer mais ninguém, proibida de ter escolhas. Imagine ela causando a ira do seu pai por não aceitar o casamento arranjado por ele. Imagine ser entregue por seu pai para ser torturada por perseguidores de cristãos que, cortaram seus seios. Sim, seu fim foi trágico, mas o castigo de Deus ao seu pai que a decapitou veio como um raio, acertando-o fatalmente no peito. Nesta tragédia familiar, Bárbara está morta para nascer a Santa Bárbara de Nicomédia, protetora dos relâmpagos, raios, fogo e catástrofes. Ao final desta história, você terá a mais poderosa oração de Santa Bárbara. Aproveita e confirma se você já está inscrito em nosso canal. Santa Bárbara nasceu em Nicomédia, na Ásia Menor, provavelmente no final do terceiro século. Ela era filha única de um homem chamado Dióscoro, um rico e influente pagão. Dióscoro era conhecido por sua educação radical e controle rígido sobre a vida de Santa Bárbara. A história de Santa Bárbara ganha uma profundidade impressionante quando olhamos para o período em que ela foi fechada na torre construída por seu pai, Dióscoro. Imagine só, uma jovem bela e rica, mas presa em uma torre, isolada do mundo exterior e das influências da sociedade corrupta daquele tempo. Essa era a justificativa de Dióscoro para mantê-la naquela torre sinistra. Enquanto vivia nessa solidão forçada, Santa Bárbara olhava para a mata virgem ao redor da torre e se perguntava sobre a verdade por trás das crenças que aprendeu com seus pais pagãos. A curiosidade e a busca por respostas a levaram a questionar profundamente aquela situação que estava passando. Apesar de ser alvo de muitos pretendentes, Santa Bárbara recusava todos os casamentos arranjados por seu pai. Essa recusa demonstrava sua firmeza em seguir seus próprios princípios e sua determinação em não ceder às pressões sociais ou familiares. Quando finalmente teve a chance de conhecer a cidade, Santa Bárbara teve um encontro transformador com cristãos, que compartilharam com ela os ensinamentos revolucionários de Jesus Cristo. Essa experiência foi um divisor de águas em sua vida, levando-a a abraçar o cristianismo e a se tornar uma fervorosa seguidora de Cristo. O episódio das janelas na torre é particularmente significativo. Após seu pai ordenar a construção de uma casa de banho com 2 janelas para ela, Santa Bárbara, em um ato de coragem e devoção à sua nova fé, ordenou a construção de uma 3ª janela na torre. Essa 3ª janela simbolizava sua adesão ao cristianismo, uma decisão que desafiou diretamente as crenças e expectativas de seu pai. Sentença de morte. Naquele momento sombrio e carregado de tensão, Dióscoro, tomado por impulsos e enraizado em tradições romanas, traiu sua própria filha, entregando-a à autoridade do prefeito Marciniano. A sentença era brutal. Santa Bárbara seria torturada na esperança vã de fazê-la renunciar à sua fé. Mas ela permaneceu inabalável, desafiando as tentativas de abalar sua devoção. Enquanto Santa Bárbara enfrentava a tortura pública, uma jovem corajosa chamada Juliana ergueu sua voz contra a injustiça, denunciando os responsáveis por tamanha crueldade. Juliana, movida pelo mesmo fervor de sua irmã em Cristo, enfrentou o mesmo destino trágico. As ruas de Nicomédia testemunharam um espetáculo de horror e indignação, enquanto a multidão clamava por sangue. O destino de Santa Bárbara estava selado. Seus seios foram brutalmente cortados, e então, sob o olhar impiedoso de todos, seu próprio pai, Dióscoro, executou a sentença de morte, degolando-a sem hesitação. Mas, no ápice da tragédia, a natureza mesma pareceu protestar contra tanta injustiça e crueldade. Um trovão ribombou nos céus, sacudindo a terra, enquanto um relâmpago flamejante cortava o firmamento, derrubando o corpo sem vida de Dióscoro. Foi um momento de profunda comoção, onde o céu e a terra pareciam ecoar o sofrimento e a injustiça do mundo. Assim, Santa Bárbara transcendeu a dor e o martírio, tornando-se a protetora contra os relâmpagos e tempestades, um símbolo de coragem e resistência para todos aqueles que enfrentam as tempestades da vida. Seu legado perdura, iluminando o caminho daqueles que buscam fé e esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. Milagres atribuídos a Santa Bárbara. Primeiro milagre: proteção contra as tempestades e relâmpagos. Numa pequena vila costeira, onde a pesca sustentava a comunidade,
Os pescadores enfrentavam tempestades frequentes que colocavam em risco suas vidas e seus meios de subsistência. Certo dia, um grupo de pescadores, desesperado após uma série de perdas e acidentes causados por tempestades violentas, decidiu invocar a ajuda de Santa Bárbara. Conhecendo a devoção à santa, eles reuniram-se em uma pequena capela à beira-mar e, com corações cheios de fé, pediram a intercessão de Santa Bárbara para proteger suas embarcações e suas vidas das fúrias do oceano. No momento em que terminaram suas preces, o céu começou a escurecer e nuvens densas se formaram no horizonte. À medida que a tempestade se aproximava, a ansiedade entre os pescadores aumentava, mas eles permaneceram unidos em sua devoção. De repente, quando as primeiras gotas de chuva começaram a cair e os primeiros relâmpagos cortaram o céu, algo extraordinário aconteceu. Uma luz brilhante envolveu as embarcações, formando uma espécie de escudo invisível que as protegia da tempestade iminente. Enquanto a tempestade rugia ao redor, as embarcações permaneceram seguras e intactas, desafiando todas as expectativas. A comunidade ficou maravilhada ao testemunhar o poder da intercessão de Santa Bárbara, e a história rapidamente se espalhou pela região. Desde então, os pescadores continuaram a invocar a proteção da santa antes de cada viagem ao mar, confiantes na poderosa intercessão que os guardou naquele dia memorável. Segundo milagre, milagre da salvação da lavoura. Na pequena cidade de São Miguel, havia uma família de agricultores cuja colheita era a principal fonte de sustento. Em um verão particularmente seco e propenso a incêndios florestais, a família enfrentava tempos difíceis. Um dia, enquanto trabalhavam nos campos, uma faísca repentina de um cigarro mal apagado de um viajante que passava pelo caminho começou a se espalhar rapidamente, ameaçando engolir os campos de plantação da família. Desesperados, os agricultores viram as chamas se aproximarem, consumindo tudo em seu caminho. Lembrando-se da devoção local a Santa Bárbara, a matriarca da família, Dona Maria, ergueu suas mãos e clamou pela proteção da santa contra o fogo iminente. De repente, um vento forte começou a soprar na direção oposta, desviando as chamas das plantações da família e levando-as para longe. Enquanto observavam maravilhados, viram uma nuvem escura se formar sobre as chamas, trazendo uma chuva repentina que apagou o incêndio antes que pudesse causar danos irreparáveis. A família inteira caiu de joelhos em gratidão, reconhecendo o milagre que acabaram de testemunhar. Eles acreditavam firmemente que Santa Bárbara, a protetora contra os perigos do fogo, havia ouvido suas preces e intervindo em seu momento de necessidade desesperada. Terceiro milagre. Milagres no trabalho dos bombeiros. Numa cidade costeira onde a temporada de furacões era uma realidade temida, os bombeiros estavam sempre em alerta máximo para proteger a comunidade dos perigos iminentes. Em uma noite escura e tempestuosa, um grande furacão ameaçava devastar a cidade com seus ventos furiosos e chuvas torrenciais. Enquanto os moradores se refugiavam em abrigos, os bombeiros enfrentavam as condições adversas para garantir a segurança de todos. No auge da tempestade, quando as ruas se transformaram em rios e os ventos rugiam como feras selvagens, os bombeiros reuniram-se em oração, clamando pela proteção de Santa Bárbara, a guardiã dos que enfrentam o perigo. De repente, em meio à escuridão e à fúria da tempestade, uma calmaria inexplicável desceu sobre a cidade. Os ventos diminuíram, as chuvas cessaram e uma aura de paz envolveu os bombeiros. Testemunhando o milagre diante de seus olhos, eles sentiram a presença reconfortante de Santa Bárbara, guiando-os com segurança através da tempestade. À medida que o furacão se dissipava e a luz do amanhecer rompia as nuvens escuras, a cidade emergiu ilesa da fúria da natureza. Os bombeiros, renovados em fé e gratidão, compartilharam a história do milagre que testemunharam, inspirando a comunidade a confiar na proteção divina, mesmo nos momentos mais tempestuosos da vida. A oração poderosa. A Santa Bárbara. Ó Santa Bárbara, protetora dos aflitos e guerreira da fé, em meio às sombras da dor e da aflição, clamo por tua intercessão poderosa. Nas horas de angústia e desespero, encontro refúgio em tua graça, buscando consolo em teu amparo divino. Que tua luz brilhe sobre os caminhos escuros da minha jornada,
dissipando as trevas da incerteza e guiando-me com segurança através das tormentas da vida. Nas horas de necessidade, fortalece-me com tua coragem inabalável e renova minha esperança com tua promessa de proteção. Santa Bárbara, testemunha das dores do mundo e guardiã dos corações aflitos, escuta minhas preces e envolve-me com tua ternura maternal. Que teu manto sagrado me envolva, oferecendo abrigo e consolo nos momentos de maior fragilidade. Em tua presença, encontro força para enfrentar os desafios que se erguem diante de mim e fé para superar as adversidades que ameaçam meu ser. Que tua bênção me acompanhe, iluminando cada passo do meu caminho e protegendo-me de todo mal. Que assim seja, hoje e sempre. Amém. Convido a você que chegou até aqui a dar um like e se inscrever no nosso canal. Com fé, eu vou andar. Se você gostou do conteúdo, comenta e compartilha com outras pessoas para fazermos esta comunidade crescer cada vez mais. Fiquem na paz do Senhor. Amém.